sobre o homem natural e o homem espiritual. Como assim, pastor? Você vai entender. Existe homem natural e o homem espiritual, sim. E é isso que você vai entender comigo nessa manhã. A Bíblia fala do homem natural e do homem espiritual. Está registrado em 1 Coríntios. Ora, olha o que diz. Ora, o homem natural, olha o que diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aqui está falando do homem natural. O homem natural, o homem normal, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem o quê? Loucura. Esse é o homem natural. Olha para mim, por gentileza. O homem natural, para ele as coisas de Deus é loucura. O homem natural, para ele as coisas espirituais não têm sentido. Por exemplo, para o homem natural, orar a Deus, isso não faz sentido. Pedir a Deus a cura, não faz sentido. Pedir a Deus saúde, não faz sentido. Para o homem natural, aquela oração que muitas das vezes nós fazemos de expulsar o mal. Por exemplo, muitas das vezes a gente fala assim: irmãos, vamos orar agora com fé. Pega a sua mão, coloca em cima da dor que você está sentindo. Aí muita gente põe a mão em cima. Agora ora em nome de Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus, vai pedindo para esse mal sair. Sai daí toda dor, desapareça toda dor. Isso, em nome de Jesus, agora manda sair. Vai lá, toda dor em nome de Jesus, sai. Isso para o homem natural é loucura. Isso para o homem natural, ele diz: esse povo está doido. As pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, as pessoas dizem: isso é loucura, isso é doido. Foi isso que aconteceu quando os cristãos foram batizados, os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Muitos diziam: eles estão bêbados, eles estão, sei lá, esse povo está ficando doido. Porque as pessoas naturais não entendem as coisas de Deus, porque elas são espirituais. Então, nós que somos espiritual, ou melhor, nós que fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, nós temos que entender isso. Eu não posso viver no natural, pelo contrário, eu tenho que ser espiritual, porque eu fui chamado, eu sou escolhido, eu sou de Deus, e o meu Deus é espírito. O homem natural, para ele, tudo é normal. Se tem uma doença, é coisa da vida. Se há um problema dentro de casa, se há um problema na família, é coisa da vida, é coisa da sociedade. Tem que acontecer. Se cai em depressão, não, mas isso aí é a doença do século. Esse é o homem natural. Ele vê tudo com naturalidade, ele vê tudo como normal. Mas nós que somos da fé, nós não podemos olhar dessa maneira, nós não podemos viver dessa maneira, nós não podemos ver dessa forma. Se dentro da casa só tem briga, tem coisa errada. Se num casal só tem briga, tem coisa errada. E as pessoas têm que reconhecer isso. Então, o homem natural, ele é natural, ele não entende. Esse negócio de ir para a igreja, não, porque ele é natural. E eu vou dar um alerta aqui. Tem muitos chamados por Deus, escolhidos por Deus, mas vivendo dentro da igreja como homens naturais, como pessoas naturais. E você não é natural. A partir do momento que você está na igreja, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você não é mais natural. Por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? É crer nas coisas espirituais. Se você for ver antigamente no passado, o que é
as coisas espirituais. Por exemplo, no passado, vou dar algum exemplo aqui. A mulher viúva, que o marido morreu e os seus filhos, o marido deixou dívida e os credores vieram buscar os seus filhos. E ela foi até o homem de Deus, chegou até o homem de Deus: olha, os homens vieram buscar meus filhos, os credores, como pagamento da dívida. E o profeta disse: o que é que você tem em casa? Ela disse: só tem um pouquinho de azeite numa botija. Então ele falou: então você vai se trancar dentro da sua casa, você vai emprestar vasilhas, pega vasilhas, arruma bastante vasilhas e você vai encher todas elas. E foi o que ela fez. Olha, isso é coisa espiritual. Isso é coisa espiritual. Como é que o negócio desse vai resolver o problema? E Deus multiplicou os azeites. Ela foi enchendo, encheu vasilha que não tinha mais. Isso é milagre, coisa espiritual. Nós temos que crer. Amém? Nós temos que crer. Outra coisa, outro exemplo. Nós temos na Bíblia, tem vários. Mas outro exemplo, o pessoal chegou para o profeta e disse: profeta, essa cidade que você está vendo é muito boa, mas a água dessa cidade são ruins. O profeta diz: traz um prato novo e põe nele sal. O que tem a ver a água, o rio da cidade? E o profeta diz: traz um prato novo e põe nele sal. E assim eles fizeram, pegaram o prato, trouxeram com sal. O profeta pegou aquele sal, jogou nas águas. Diz a Bíblia que aquelas águas se tornaram saudáveis até o dia de hoje. Isso é coisa de fé espiritual. Quem é natural vai dizer: isso é doido, isso é loucura. Irmãos, nós temos que ser espirituais e não carnais. Não acreditar em nada. Está dentro da igreja, não acredita em nada. Infelizmente, tem lugares assim, tem igrejas assim, naturais, que o seu povo está doente, está morrendo, é tudo natural. Ah, o irmão está com câncer. Pois é, irmã, está com câncer. Mas o que deu o exame? O médico disse que não tem mais jeito. Ô Senhor, mas você está salvo, irmão. O importante é isso, que você está salvo. Morra em paz. Só falta falar assim, né? Tem lugares assim, natural. Aí a pessoa vem falar: pastor, lá em casa está um inferno, pastor, é briga. Ah, irmão, isso é coisa da sociedade, né? Hoje em dia é assim mesmo, né? As pessoas, elas estão assim: vamos orar, né? Vamos orar. Agora tudo virou isso: vamos orar. Nós temos que ter mais ação do que oração, do que apenas orar, melhor dizendo, porque a oração já está dizendo orar e ação. Nós temos que ter ação para que a coisa se resolva, e as coisas se resolvem espiritualmente. O apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo falou, gente, o apóstolo Paulo disse, gente, Efésios capítulo 6, versículo 10, gente, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Nós enfrentamos lutas espirituais, e se você for carnal, natural, você perde as suas batalhas. Nós temos que ser espirituais. Se está tendo briga dentro de casa, tem mão do Satanás no meio. Eu vou agir a minha fé. Eu lembro uma vez uma senhora chegou e falou assim, pastor, eu vim aqui pedir para o senhor consagrar esse pacote de sal. Aí, mas para que você vai fazer? Não, pastor, porque é o seguinte, lá em casa
teve uma briga, meu marido disse que vai sair de casa, mas quem vai sair é o diabo. Eu quero que o senhor pegue esse sal, abençoe, apresente a Deus, que eu vou chegar em casa, eu vou fazer um banho lá na minha casa, lá com esse sal abençoado. Quem vai sair de lá é esse demônio maldito, que quer tirar o meu marido de casa. Eu falei, amém, minha irmã, Deus abençoa, Jesus consagra, vai lá, vai na sua fé, amém. E ela foi lá e fez na fé. Aí você pergunta, pastor, sal? É porque a Bíblia fala do sal. A Bíblia diz que o sal é bom. A Bíblia fala que Davi venceu seus inimigos no vale de Sal. Então tudo isso é um modo de agirmos a fé. A minha saudosa mãezinha, ela tinha um comércio. Quantas vezes eu via ela chegar com um pacote de sal da igreja, jogava na água e jogava lá na frente do comércio assim, lavando tudo. E olha, rapaz, parece não, era milagre, porque o movimento era assim. Aí eu falava, na época eu era natural, eu falava, mas mãe, o que é isso? Isso é para expulsar o olho grande, é para expulsar a inveja do povo. Rapaz, era a bênção de Deus. Então, as pessoas hoje não fazem isso. Então, coisas baseadas na Bíblia. Então você vê, o copo com água. O copo com água, eu tenho um testemunho aqui, a minha esposa. Ela podia contar aqui. Minha esposa já estava uma semana ruim. E eu vinha levando. Tá levando, toma remédio. Vamos ali, lá, toma remédio. 50, 100 de remédio. Quando foi sábado agora que passou. Foi sábado, Tati? Foi sábado? Foi no domingo à noite. Está gravado. Eu falei assim, eu vim tão determinado, eu falei assim, em nome de Jesus, não só você como outros que crerem vão ser abençoados. Eu mandei preparar o copo com água. Prepara o copo com água aí. Põe a água aí. E nós vamos orar o poder de Deus. Você não vai beber uma água, você vai beber a virtude de Deus para curar a sua vida. E nisso a minha esposa aqui não conseguiu nem começar o culto sentindo aí dor, não sei o que ela tinha, estava ruim. Ela botou a água também e nós oramos aqui na fé. Agora beba da virtude de Deus. Beba da virtude de Deus. E ela pegou a água, ela bebeu aí, eu bebi aqui. Eu estava com a dor na garganta, não sei o que era. Acabou o culto, a dor sumiu. A minha esposa acabou o culto, no outro dia amanheceu. E aí, a primeira coisa, quando ela entrou ali, eu falei, e aí? Não estou sentindo nada. Está aí até hoje. Você está entendendo, irmão? Nós temos que agir a fé. Nós temos que ser espirituais. E não ficar levando as coisas como natural. Se eu tivesse ali levando no natural, ela estava riada até hoje. Estava riada até hoje aí. Minha esposa não está bem, minha esposa está ruim. Estava riada até hoje. E está aí, graças a Deus, está trabalhando igual um trator agora. Amém? Nós temos que agir pela fé. Viver pela fé. Ser homens espirituais e não homens natural. Irmão, existem demônios. Quem está falando não sou eu não, foi o apóstolo Paulo. Jesus falou também, há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Isso é espiritual, isso são armas espirituais, jejum, oração, o sal, a fé, a água, amém? Isso são coisas espirituais. Agora eu vou falar uma coisa para vocês não vão ficar assustados. O macumbeiro, ele usa das armas espirituais. Como assim, pastor? O macumbeiro pega, ele prepara lá uma bacia aqueles de barro chamado alguidar, uma coisa assim. Coloca ali frango, tempera bem feitinho, porque tem que ser pro diabo, tem que ser bem feito. Aí eles arrumam ali, vai lá numa encruzilhada, coloca ali.
para mandar separar o casamento, para mandar colocar doença nas pessoas. E isso são coisas espirituais. Você pode ver, ó, o voodoo, já ouviram falar nisso? O boneco de voodoo, o bruxo pega um boneco. Se você for no Nordeste, aqui eu nunca vi não, não, aonde tiver aquelas casas de defumação, de imagem, de vela preta, lá vende aqueles bonequinhos, já vem pronto os bonequinhos assim, ó, uns bonequinhos de pano. Aquilo ali é para trabalhos de voodoo. Eles pegam aquilo ali, pega aquele boneco, coloca o nome nele, coloca lá o nome Maria, vai lá na Maria, mas para que é? O que você quer com a Maria? Não, quero que a Maria morra. Beleza, então vai começar. Ah, é o José. O que você quer? Eu quero virar a cabeça dele. Eu já vi isso. Aí tem uns que pega. Eu vi uma vez um demônio, uma mulher manifestada com demônio colocou uma agulha na cabeça do boneco. Ainda falou: isso aqui é para virar a cabeça dele. Tem gente que coloca, espeta. A pessoa pode estar aonde for, ela sente as dores. Tudo isso são coisas espirituais do mal, que as pessoas usam para o mal. Eu não sei se você já foi aqui, não, aqui no cemitério, até que aqui ainda é tranquilo, mas vai nos cemitérios por aí afora, como eu já fui. Uma vez eu fui num cemitério, chegamos lá, tinha garrafa de cachaça com nome de pessoa dentro da garrafa. Você sabe o que é para isso? Para a pessoa se tornar viciado e não sair mais da cachaça. As catatumbas tem uns buracos, aqueles buraquinhos, aquelas catatumbas de gaveta. Aí eles deixam um buraco, é para sair o mau cheiro. E eu lembro que num daqueles buracos estava cheio de papel. Meti a mão, que eu tirei, era só nome de pessoas. Você sabe o que é isso? É para que as pessoas venham morrer. Então são coisas espirituais que as pessoas fazem para destruir as outras. Aí está o povo dentro da igreja, agindo como tudo fosse natural. Está com o casamento se destruindo. Está dentro da igreja orando, mas em casa estão brigando, está um inferno, só fala em separação. Isso é natural? Se você não for da fé e entender que tem um demônio ali agindo, querendo destruir teu casamento, na cama uma frieza. Quantas eu já vi manifestação de espíritos que chamam pombagira na igreja e fala assim: eu estou no meio da cama deles. Então, meus irmãos, vocês estão entendendo? Nós temos que ser da fé, agir pela fé, amém? Agir pela fé, viver pela fé, e viver pela fé, agir da fé, é ser espiritual. Vamos ler de novo, olha só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Porque elas se discernem espiritualmente. Agora olha só, versículo 15. Mas o que é espiritual, quer dizer, o homem espiritual, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém, irmãos? Esse é o homem natural, o homem espiritual. Então, é uma série de mensagens que nós vamos estar falando sobre o homem natural e o homem espiritual. Domingo que vem a gente vai falar mais. Amém? Nós vamos falar mais domingo que vem. Você vai aprender mais coisas. Eu quero que você saia. O culto lá é à noite, né, irmão José? Então, poxa, vem. Porque eu quero ver o povo de Deus sendo espiritual, agindo pela fé. Agindo pela fé. Dá um exemplo aqui. Eu lembro uma vez,
Não é, ninguém era da igreja ainda. Só minha mãe estava indo na igreja. Passar fome a gente nunca passou, mas passamos uma situação de miséria. Situação difícil que a gente passou, uma época. E eu lembro, rapaz, o desemprego dentro de casa. E a minha mãe indo para a igreja. Aí eu lembro uma vez, minha mãe chegou da igreja de manhã, assim, domingo de manhã. Ela chegou da igreja com um jornal da igreja, que a igreja evangeliza, né? Jornal da igreja. E ela chegou assim, botou a bolsinha dela lá e saiu batendo nas paredes, saiu tipo varrendo assim. Aí ela falou assim: sai daqui, Satanás, sai daqui todo mal da minha casa, espírito de miséria, espírito... Aí a gente falou: a mamãe vai para a igreja e volta doida. Eu falei: ué, o que é isso, mãe? Aí ela: tem que sair todo mal aqui de casa. Aí eu falei: mas quem que falou? Aí eu fui entender que o pastor que falou, o pastor passava os jornais para o povo e falava: ó, antes de você dar esse jornal para alguém, pega esse jornal, varra a sua casa mandando sair todo mal. E assim ela fazia. Rapaz, as coisas começou a andar. As coisas começou, só para você entender, a nossa casa era tão carregada de macumbaria, que a gente não era da igreja, a gente via vulto dentro de casa. Tinha um vulto escuro que sempre passava para dentro do banheiro, passava para dentro dos quartos. A gente cansou de ver, eu cansei de ver. Ainda brincava ainda, ó, o pretinho passou por... Uma vez à noite, a pedrada comeu em cima da gente, a gente dormindo, as pedradas comendo, a nossa casa era carregada de macumbaria. E quando a minha mãe começou a ir para a igreja, começou a chegar fazendo isso, as coisas foi mudando. As coisas foi mudando, sabe, o emprego, sabe, as coisas foi começando a acontecer. Eu fui para a igreja, e assim foi. As coisas foram mudando. A gente conseguiu montar, na época, eu e meu padrasto, eu consegui um emprego numa bicicletaria, eu e meu padrasto, o meu padrasto estava desempregado, a mãe dele tinha um pontinho comercial, colocamos uma bicicletaria ali e tal, começamos ali, eu e meu padrasto, e ali foi. As coisas foi mudando, aí em casa foi chegando as coisas, você já abria a geladeira, o negócio já está bem melhor, amém, irmãos? Então, para você ver, e tudo mudou, quando Jesus entrou na nossa vida. Diga glória a Deus. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque minha mãe não agiu como natural, minha mãe agiu na fé espiritual. Aquilo que o pastor falava para fazer, ela fazia na fé. Amém? Fazia na fé. Então, meus irmãos, tudo isso é espiritual. Por isso que tem as campanhas, campanha disso, campanha daquilo, campanha da restauração, campanha da cura, campanha da água, campanha. Participe dessas coisas, porque isso move a sua fé. E Deus, Ele te abençoe em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então não vamos esmorecer. Domingo que vem nós vamos falar mais. Quem entendeu até aqui? Deu para você entender? Então não podemos ser homens, pessoas, fala homem quer dizer mulher também, não podemos ser pessoas naturais, tudo olhar com naturidade, tá doente, é assim mesmo, tá problema em casa, não, é assim mesmo, tá desempregado, é assim mesmo, tá difícil mesmo, é o governo. Não, age pela fé, diga glória a Deus, e as coisas começam a mudar na sua vida. Está sentindo uma dor, está doente, vai para a oração, vamos lá, meu Deus, amém? Vamos lá, pastor, vamos juntos, vamos para o monte, vamos na fé, e Deus vai abençoar. É assim que a gente tem que agir,
Nome de, não aquele crente natural, né? Às vezes tem um demônio nas costas dele. Estou falando sério. Você já viu aquela cura daquele homem que andava encurvado na Bíblia? Um homem não, uma mulher, né? Ela andava encurvada na Bíblia por 18 anos, andava assim, ó. E eu vou dizer uma coisa para você. Pessoas que criam em Deus, tá? Judia. Pessoas, filha de Abraão. Até Jesus cita ela, filha de Abraão. Aqui, ó, ela andava encurvada. Você já viu gente assim? Com problema na coluna, que fica assim, ó. Aí essa mulher, Jesus viu ela. E quem Jesus expulsou das costas dela? Satanás, que 18 anos nas costas da mulher. Jesus falou, 18 anos. Essa filha de Abraão sofre. Satanás estava nas costas dela. É aquele tipo de crente, ó. O que é isso? É isso mesmo, é hereditário. Meu avô tinha, meu pai tinha, minha mãe tinha, né? E hoje eu também tenho. Não trate as coisas com naturalidade. Seja espiritual. Amém, irmãos? Seja espiritual. Fala, isso é demônio, tem mal aí, tem espírito aí. Eu vou orar em nome de Jesus. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer a campanha. Deus vai abençoar. Amém?